Nesse modelo Lambda CDM, é o Lambda Cold Dark Matter. O cálculo feito sugere que o universo tem aproximadamente 13,7 bilhões de anos, mais ou menos 0,5% para cada lado. É fascinante sobre isso porque a condição inicial não é conhecida, é hipotético. Agora, como que você pode saber que o final nós medimos, são 3 kelvins. Agora, como saber o inicial? Como dizer que essa idade é absoluta se o padrão inicial, ou seja, se o valor da condição inicial é hipotético? Não somente isso, no modelo Lambda CDM, assume-se apenas que 4% de toda a matéria, de tudo aquilo que se conhece no universo, é matéria bariônica, ou seja, aquilo que a gente estuda em laboratório. Os outros 96% a gente não tem a menor ideia do que é. 73% é energia negra, que é praticamente parecido com magia negra, porque a gente também não sabe direito o que é isso, e os outros 23% estão relacionados com matéria escura e fria. Agora, para se chegar a uma idade, entre aspas, absoluta do universo de 3,7 bilhões de anos, colocou-se na equação 96% daquilo que ninguém sabe o que é, e mais uma condição inicial que ninguém sabe se é verdadeira. E assume-se que o universo tenha 13,7 bilhões de anos. Desculpa, a taxa de expansão que as pessoas observam hoje, poderia ter uma relação com isso? Vou tratar disso daqui a pouquinho. A gente vai chegar na taxa de expansão. Mas tem relação com isso, para chegar a essa proporção? Também tem. Quando nós tratamos do aspecto do outro lado, da cosmologia criacionista, qual a proposta? E se o universo... Bom, antes de e se o universo, deixa-me colocar o seguinte. Eu, pessoalmente, pelo que eu entendo, parece que o universo foi criado pronto. Eu discuto isso um pouquinho no livro, algumas razões do porquê disso ao estudarmos galáxias e coisas desse sentido. O universo possui mais estrelas, como eu mencionei, do que todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos do nosso planeta. Bom, o calor produzido por essas estrelas está indo para algum lugar. A pergunta é a seguinte: se nós começássemos com uma temperatura inicial de 0 Kelvin, lembra que no tempo Planck, 10 a menos 43 segundos, após o momento inicial da criação, a temperatura não seria mais 0. Porque 0 significa que tudo está parado. Agora, se deixássemos o tempo percorrer, começando com 0, quanto tempo teria sido necessário para que o universo aquecesse apenas 3 kelvins? Usando as mesmas equações e apenas retirando aqueles 96% de coisas desconhecidas. O universo não teria mais do que 13 mil anos. As equações são as mesmas, só mudou a condição inicial. Eu acho muito interessante porque quando nós tratamos disso, as pessoas normalmente falam assim: não, mas o universo é antigo. Depende do que você considera antigo. Para mim, 10 mil anos é antigo. Depende do teu conceito de antigo. Eu não estou colocando uma data, estou dizendo que se pegarmos o mesmo estudo que tem sido feito, que produz esses 13,7 bilhões de anos, que tem sido assumidos como sendo absolutos, e não é verdade, porque tem uma condição inicial que nós não sabemos se é verdadeiro ou não, é assumido como sendo verdadeiro, é também pego 96% de coisas que nós não conhecemos, porque não são testadas em laboratório, que é a energia negra e matéria escura e fria. Isso ninguém viu, ninguém sabe o que é, ninguém sabe como funciona, nem se existe. Acredita-se que existe. Colocando tudo isso, você tem esses 13,7 bilhões. Mas se pegarmos aquilo que nós encontramos no laboratório, aquilo que tem sido medido, o universo estaria mais ou menos nessa faixa. Eu sei que tem muitos que falam assim: não, mas a Bíblia diz que a Terra tem 6 mil anos, que o universo tem 6 mil anos. Eu entendo. Mas isso é uma questão da Bíblia, não estou dizendo que a Bíblia está errada, o que eu estou dizendo é apenas o seguinte: colocando as equações com o melhor de precisão que nós temos hoje, estaríamos mais ou menos nessa faixa. Algumas questões interessantes só relacionadas com o nosso planeta, que eu discuto um pouquinho dentro do sistema da questão do livro. A questão do campo magnético da Terra, que produz a aurora boreal e tantas outras coisas fascinantes, tem sido muito estudado. E algo que é muito interessante nele é o seguinte: o campo magnético da Terra tem vários componentes, colocando assim. Tem uma parte principal que é chamada parte bipolar, que é aquela que nós usamos com a nossa bússola, apontando Polo Norte, Polo Sul, todo aquele negócio. Mas tem outras duas partes, tem a quadrupolar e a octupolar. Tem um estudo que tem sido feito observando o que está acontecendo nessas três partes nesses últimos anos, e a parte bipolar tem perdido aproximadamente 235 vezes 10 a nona megajoules durante um período de aproximadamente 30 anos. E nesse mesmo período, a quadrupolar mais a octupolar ganhou 129 vezes 10 a nona megajoules. Ou seja, tem muita energia desaparecendo aí.
o campo magnético está diminuindo. Em outras palavras, ele possui uma meia-vida de mais ou menos 1465 anos. No livro eu trato um pouquinho dos cálculos apresentados, só para ter uma noção. Isso significa o quê? Que a Terra é jovem. Esse campo magnético não poderia estar funcionando aí para sempre. As pessoas falam, não, mas ele fica oscilando. Muito difícil, porque nós conhecemos algumas leis que mostram o decaimento de sistemas como esse. Deu para perceber que até aqui eu não tratei nada de religião no livro, né? Tem muita gente que comprou o livro achando que ia ter um monte de religião ali, não tem muita não. Outro que é muito interessante a respeito disso é o próprio afastamento da Lua, questão das marés, e um cálculo que você pode fazer só pegando os valores atuais. Há cerca de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás, a Lua teria que estar rolando na superfície do planeta Terra, dado ao afastamento dela hoje, que é de aproximadamente 3,8 centímetros por ano. No livro também eu trato todas essas questões dos cálculos para não ter muito problema. Inclusive é um trabalho que já foi feito por Walt Brown. Aqueles que quiserem também tem o material dele. Tem vários modelos, esse aqui é o modelo chamado R a quinta, tem R a sétima, tem vários modelos diferentes para mostrar o afastamento lunar. Mas esse é um dos mais precisos. É interessante porque, se você voltar a 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás, a Lua estaria tão próxima da Terra que no mínimo teria rachado esse planeta no meio. Eu fico assim, impressionado quando eu ouço pessoas falando assim que há 3,5 bilhões de anos atrás vida teria surgido nesse planeta. Então nós temos alguns elementos que mostram que a coisa não é tanto assim. Agora, algo que tem sido fascinante, e tem um estudo muito interessante relacionado com isso, é justamente relacionado com o desvio espectrográfico da luz para o vermelho. Quando nós estudamos as galáxias, nós percebemos que elas possuem uma coloração um pouquinho diferente daquilo que ela deveria ter. Ou elas estão mais em direção ao azul ou mais em direção ao vermelho. Agora, é possível fazer uma escala comparando-se a distância das galáxias, ou de agrupamento de galáxias, com esse chamado redshift, esse desvio da luz para o vermelho. E por aqui que a gente tira a constante de Hubble, aquela constante que o pessoal ouve falar por aí. Fascinante porque quando nós estudamos toda essa questão, é possível demonstrar estatisticamente que as galáxias encontram-se agrupadas devido ao seu valor de redshift, de desvio para o vermelho. O que implica que essas galáxias encontram-se agrupadas em função de distância. Agora, o que é fascinante, aí entra a pergunta que foi feita a respeito dessa expansão. A ideia seria mais ou menos assim: se você pegar uma piscina, água perfeitamente parada, jogar uma pedrinha no meio, você vai perceber que vão formar aqueles círculos concêntricos. A ideia, pegando esses pontos que vocês estão vendo aqui, que são esses pequenos agrupamentos, se pudéssemos visualizá-los de cima, seria algo mais ou menos assim. Seria como se fossem círculos concêntricos. Ou seja, a impressão que nós temos é que galáxias encontram-se agrupadas em círculos concêntricos. Agora, qual o centro? É fascinante porque quando nós pegamos toda essa variação usando a constante de Hubble, isso só seria possível ser observado se o observador se encontrasse a menos de 100 mil anos-luz do centro dessa organização. Ou seja, no máximo 100 mil anos-luz aqui do centro. Somente alguém que tivesse uma posição privilegiada poderia ver isso. Seria mais ou menos como você ganhando um ingresso para assistir um jogo lá de Palmeiras e Corinthians. Não, agora não dá, mas o Corinthians está na segunda divisão. Então tem que ser do Palmeiras só. Palmeiras com mais um outro time. Então vai lá assistir aquele jogão. E você ganha o ingresso, você chega lá. Porque esse negócio aí já gerou muita polêmica. Eu atualmente falei que meu carro só tem primeira Corinthians, terceira, quarta e quinta. São todas as marchas do carro. Mas se você, por exemplo, pega todo esse contexto onde nós estamos. Aqui está o universo como um todo. Você vai, desculpa, o universo não, aqui está o estádio como um todo. Você vai assistir o jogo e de repente você pega o seu ingresso e vai procurar que lugar que você deve sentar-se. Você descobre que o seu lugar está numa cadeira numerada logo atrás do goleiro. Vai ser muito difícil você assistir o jogo dali. Muito difícil, a menos que você fique atazanando a vida do goleiro que estiver ali na sua frente. Agora, se você recebe o ingresso, você vai e o ingresso te dá a condição de sentar-se bem no meio, na arquibancada, que você está vendo certinho, no meio do campo, um gol ali, outro gol